Boa noite, bem-vindos todos. Nesta é a segunda sessão do MIDI Expert Online. Hoje vamos abordar o tema da saúde da mulher durante sua vida reprodutiva e na pós-menopausia. Na sessão de hoje, nós temos o privilégio de apresentar o professor Benhur Albergaria e a professora Adriana Orsesi. Um minuto. Bom, você, na parte... Dá um minuto aqui. Vou sair para cá. Bom, na parte direita da sua tela, você tem o painel de controle. Para remover o painel de controle, você tem que fazer o clique na flecha laranja. Nós vamos a ter primeiro as duas apresentações e para fazer as perguntas, você pode fazer clique na mão que tem aqui e vai poder fazer as perguntas ao vivo. Mas também você pode enviar as perguntas pelo chat, que você tem uma opção lá no mesmo painel da controle. Você tem também uma secção para os documentos. Ali vocês têm uma documentação que os palestrantes compartilham com vocês. Então, podem descargar isso no seu computador. Então, agora eu vou apresentar ao professor Benhur. Professor Benhur Albergaria é professor de Epidemiologia Clínica da Universidade Federal do Espírito Santo e vice-presidente da Comissão Nacional de Osteoporose da FEBRASCO. Então, Benhur, eu vou dar passar a controle da tela para você. Perfeito. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a gentileza do convite de poder participar desse projeto que é o Meet the Expert, nessa nova edição de 2020, com o foco nesse ano sobre osteoporose para os não especialistas, né? E, na verdade, é exatamente pensando nesse público-alvo que eu tenho desafios importantes nessa apresentação minha. A primeira vai ser rever e sumarizar as melhores evidências com relação aos cuidados com a saúde óssea durante a gravidez e aplicar essa evidência no cuidado eficiente da saúde feminina durante essa fase da gravidez e da lactação. Da Anvisa, eu tenho minha declaração de conflitos de interesse em pesquisa clínica pelas diversas casas farmacêuticas, né? Para que essa apresentação seja bastante prática, senhores, nós temos 3 objetivos. O primeiro vai ser rever o metabolismo ósseo no ciclo grávido puerperal, as adaptações notáveis que o organismo feminino precisa de sofrer para atender às necessidades metabólicas de feto e depois no recém-nascido. Depois nós vamos estar apresentando para os senhores as necessidades nutricionais de vitamina D, onde nós iremos rever também as recomendações das principais diretrizes mais atuais com relação ao cálcio e à vitamina D na gestação e no pós-parto. E por último, mas não menos importante, apresentar os fundamentos da osteoporose relacionada à gestação, suas apresentações clínicas, os recursos diagnósticos e uma síntese do manejo terapêutico dessa condição, que é incomum, mas é importante
para nós, especialistas ou não. Quando nós pensamos nas adaptações que o organismo materno precisa de sofrer para atender às necessidades tanto do feto quanto do recém-nascido, fica fácil perceber que há uma transferência maciça de cálcio e outros nutrientes ao longo desse período. Só para colocar essa informação em perspectiva, nós sabemos que um feto a termo contém aproximadamente 30 gramas de cálcio, cerca de 20 gramas de fósforo, quase uma grama de magnésio, que as taxas de transferência de cálcio da mãe para o feto tem um crescente ao longo da gestação, atingindo taxas de 300, 350 miligramas por dia durante o terceiro. Essas demandas não ficam. O nascido vai requerer em torno de 200 miligramas de cálcio diariamente do leite durante os primeiros 6 meses. E se nós temos gemelares ou mesmo trigemelares, isso facilmente pode atingir 500, 1000 miligramas por dia nesse período. Portanto, senhores, adaptações importantes precisam de acontecer na homeostase mineral e esquelética nesse momento. Quando nós pensamos especificamente na gravidez, qual que é o impacto dessas adaptações nos parâmetros, tanto bioquímicos quanto hormonais do osteometabolismo? Essa gestante, os senhores vão ver que há uma redução já a partir do primeiro trimestre em torno de 5 a 10% do cálcio total sérico. Isso não é, já que os níveis de cálcio ionizado permanecem estáveis, e esse é o biologicamente ativo. Essa redução aparente do cálcio total se deve à expansão do componente vascular na gestante e da ação dos níveis de fósforo e de magnésio. O magnésio não está representado aqui, mas eles se mantêm normais ao longo da gestação. O PTH sofre no primeiro trimestre, indo para níveis uma certa tendência de recuperação no final do terceiro trimestre. Mas o que eu quero chamar a atenção do aspecto mais marcante da adaptação feminina durante a gestação de 3 vezes do calcitriol, da 1,25 de hidroxivitamina D. Esse fenômeno acontece exclusivamente na gestação ao longo de toda a vida biológica da mulher. Isso significativo, às vezes até triplicar os valores basais, é sem sombra de dúvida, entre os fatores principais, o aumento da proteína relacionada ao PTH. Esse peptídeo tem origem na placenta, mas também em tecidos maternos, como a mama. Isso é fundamental, porque é exatamente esse peptídeo relacionado ao PTH que vai aumentar a atividade principal do calcitriol. Mas nós sabemos também que outras alterações hormonais, como o aumento de outros hormônios, como prolactina, lactogênio placentário e o próprio estrogênio, têm a calcitriol. E como consequência disso, senhores, o que nós temos é um impacto dramático na absorção intestinal de cálcio, que duplica, pelo menos, já no primeiro de cálcio, que é fundamental para o desenvolvimento esquelético e o desenvolvimento e a mineralização quando nós pensamos no feto. Respondendo esse balanço positivo de cálcio pelo aumento dos fios de cálcio, levando a uma hipercalciúria absortiva, apenas como resposta a esses níveis séricos de cálcio com maior absorção. Não é uma perda renal. Há mudanças também do ponto de vista de relação à densidade mineral óssea. Quando nós pensamos na lactação, as demandas também de cálcio são grandes, mas aqui, de uma maneira muito diferente, ativo feminino para suprir as necessidades de cálcio para a produção láctea. E o que acontece aqui, fundamentalmente, senhores, é uma desmineralização transitória do esqueleto materno, tanto ainda mais significativo da proteína relacionada ao PTH, de origem, fundamentalmente nesse momento, de origem mamária, mas também por um hipoestrogenismo, causado por 2 fontes. Primeiro, pela perda da fonte, mas também durante a sucção, o aumento da prolactina, levando a uma diminuição das gonadotrofinas e, consequentemente, hipoestrogenismo.
Nesse contexto, por essa desmineralização transitória que acontece, um aumento tanto do cálcio total quanto do cálcio ionizado, mas que permanece ainda dentro dos limites da normalidade. O fósforo aumenta significativamente pela desmineralização, porque há uma diminuição em 25-hidroxivitamina D, o calcitriol volta aos seus níveis normais habitualmente, enquanto que a proteína relacionada ao PTH tem uma elevação significativa da gestação. Consequentemente, todos esses mecanismos adaptativos vão a um aumento da modelação. Poderíamos avaliar de duas maneiras, pelos biomarcadores e pela medida densitométrica, né? Um problema do uso dos biomarcadores na gestação é que há problemas técnicos de duas naturezas. A primeira, de natureza intrínseca. Mesmo na gestação, nós conhecemos que há uma grande variabilidade interindividual entre os ensaios, o que às vezes dificulta a interpretação nos indivíduos. Mas na gestação, senhores, nós temos dificuldades adicionais. A hemodiluição, renal, contribuições de outras fontes, placentárias e uterinas, dificultam dramaticamente a interpretação dos biomarcadores de relação. Mas a densidade óssea é um parâmetro importante para nós entendermos o que está acontecendo com o esqueleto da gestante. Mas aqui também as dificuldades não são pequenas. Nós temos poucos estudos, exatamente devido à preocupação óbvia da exposição à radiação durante a gestação. Mesmo naqueles estudos que fizeram a segunda medida, grande parte desses estudos, a medida final foi feita em plena lactação, quando nós já sabemos que há uma perda fisiológica de massa óssea. E os estudos, de uma maneira geral, têm muito poucos participantes. Mas qual é a mensagem? As revisões feitas nesse tema mostram que a maioria dos estudos vai conseguir demonstrar diminuições discretas, da ordem de 2, 3, no máximo 5% da massa em sítios corticais, como o fêmur ou mesmo o radiodistal. A minoria dos estudos mostra que não há nenhuma mudança e há achados esporádicos de alguns estudos, mas com sérias de densidade mineral óssea. Então, a mensagem central aqui é que há um declínio leve da densidade mineral óssea às custas dessa adaptação para fornecer o máximo de cálcio no esqueleto. Já na lactação, essa avaliação nós temos aqui. E aqui, claramente, nós conseguimos perceber que há um aumento de 2 a 3 para a reabsorção e P1NP para a formação óssea. Ambos quase que duplicam ou triplicam em relação aos controles, demonstrando claramente que esse é um momento onde a mulher, a lactante, experimenta de forma uniforme, apontam perdas entre 3 a 10% da densidade mineral óssea na lactose. Isso equivale, senhores, a quase uma perda de 1, 2% ao mês. Só para colocar isso em perspectiva, na pós-menopausa, mesmo naquelas perdedoras rápidas, nós temos 1 a 2% ao ano, ao mês. Isso poderia levar a uma preocupação importante de que a gestação, em especial a lactação, fossem fatores de risco para o futuro para essa paciente desenvolver osteoporose. Mas por mecanismos que nós ainda não observadas na gestação e na lactação são completamente revertidas 6 a 12 meses após o desmame, voltando praticamente ao mesmo nível do baseline. E por isso, a maioria esmagadora dos estudos demonstram que paridade, número de gestações, lactação não são fatores de risco para um desenvolvimento futuro da osteoporose ou de fraturas. Mas quais são as necessidades nutricionais de cálcio e vitamina D que eu e você precisamos saber para traduzir isso num cuidado mais eficiente para a nossa gestante e para a nossa lactante?
nós começamos com as recomendações do Institute of Medicine. Desde a década de 40, essa instituição, que pertence à Academia Nacional de Medicina Americana, é a referência mundial em termos de estudos de orientação nutricional. E, de forma ética, ela apresenta as necessidades de gestantes e lactantes para aquelas com menos de 18 anos, 1.300 miligramas por dia, enquanto que aquelas com mais de 18 anos, essa necessidade é menor, em torno de 1.000 miligramas. Essas necessidades nutricionais, obtenham isso através da dieta. E aqui, apenas para ilustrar para os senhores, nós vemos os alimentos que são ricos em de folha verde, com uma quantidade expressiva de cálcio. Porém, há uma diferença significativa do ponto de vista de biodisponibilidade entre esses alimentos. Enquanto que leite e derivados têm uma boa biodisponibilidade, essa biodisponibilidade é muito baixa, são dos fitatos, oxalatos, cálcio dificultar a absorção intestinal. Benur, professor Benur? Oi. Olá? Olá? Acho que... Benur? Peço desculpas, mas vamos retomar a sessão em uns minutos. Vamos reconectar o professor. Acho que caiu a señal dele. Mônica, você está me ouvindo agora? Agora nós estamos vendo. Quero que eu passe seus slides. Acho que vai ser melhor. Dá um minuto no mais. Ok. Creo que as pessoas só puderam ver hasta aqui esse slide que passou. Depois cachou. Então, se você quer começar aqui. Perfeito. Eu consigo passar os slides? Vocês estão me ouvindo bem agora? Passo. Agora ouvimos melhor a você, mas eu passo os slides. Ok, eu vou ter que te pedir, porque tem várias animações para a gente poder sincronizar, né? Então, tá. Dá um minuto, por favor. Tá. Dá uma outra mais? Pode passar. Tá. Tá. Então, veja bem, senhores, de uma maneira habitual, nós esperaríamos que a gestante fosse capaz de obter essas necessidades nutricionais através da dieta. O problema é que, quando há dados bastante robustos de que a ingesta média no mundo inteiro varia dramaticamente. Essa revisão sistemática publicada em 2017 mostra um mapa mundial em termos de ingesta de cálcio, que no Brasil nós estaríamos em torno de 500 miligramas por dia, ou seja, bem abaixo daquilo que nós recomendamos como ideal para a gestante nesse período. Pode passar, Mônica. Pode passar. Com relação à vitamina D, nós temos duas diretrizes. A própria do Institute of Medicine, mas de forma um pouco mais recente, da Endocrine Society. Pode passar. A do Institute of Medicine recomenda que, tanto para gestantes quanto lactantes, independente da faixa etária, sejam oferecidos ou sejam obtidos 600 unidades internacionais por dia, tendo como um limite superior de normalidade de ingesta em torno de 4.000 unidades internacionais por dia. Isso difere um pouco daquilo que é preconizado pela Endocrine Society, pode passar, que recomenda
Para aquelas gestantes e lactantes abaixo de 18 anos, em torno de 600 a 1.000 unidades, com um limite superior idêntico ao que o IOM preconiza, de 4.000. Porém, para aquelas mulheres com mais de 18 anos, a recomendação nutricional diária ficaria entre 1.500 e 2.000, e em termos de limite superior, em torno de 10.000. Pode passar? Diferentemente do cálcio, onde o recordatório alimentar pode nos dar uma ideia muito boa de quanto essa gestante está obtendo, nós não temos isso com a vitamina D, já que a fonte na dieta é uma fonte menor. Certamente a fonte maior seria a exposição solar, levando a esse metabolismo do 7-DI do colesterol na pele, a gerar a vitamina D3 calciferol, que vai ser hidroxilado tanto no fígado, na posição 25, depois no rim, na posição 1, gerando o calcitriol. Pode passar? Mas a única maneira prática de nós avaliarmos se essa ingesta está sendo adequada seria dosando os níveis séricos da vitamina D. E aí, mais uma vez, nós temos orientações diferentes do ponto de vista de pontos de corte. Pode passar, por favor? Quando nós vemos as orientações da IOM, ela coloca como ponto de corte de normalidade 20 nanogramas por ml, sendo deficientes aquelas gestantes que têm abaixo, e como normais acima disso. Já a Endocrine Society, pode passar, recomenda que 30 seria o ponto de corte adequado, com insuficiência entre 20 e 30 e deficiência abaixo de 20. Pode passar. Uma preocupação para nós brasileiros é qual a orientação nós devemos seguir, já que ambas são bastante consideradas e são referências na literatura. Pode passar. Para resolver essa questão, recentemente foi publicado um posicionamento conjunto da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que estabelece que para gestantes e lactantes, o ponto de corte acima de 30 é o valor recomendado no Brasil e esse que nós devemos seguir. Pode passar, Mônica? Quando nós olhamos esses pontos de corte, fica fácil entender a dimensão do problema em termos de inadequação de vitamina D no mundo inteiro. Nessa revisão do SARAF, também uma revisão internacional, ela demonstrou que quando nós colocamos como ponto de corte para a deficiência de vitamina D 20 nanogramas, como recomenda a IOM, 54% das gestantes vão apresentar inadequação de vitamina D. E quando nós colocamos um ponto de corte de 10 nanogramas por ml, ou seja, uma deficiência grave, quase 20% dessas gestantes no mundo inteiro vão apresentar também, ou seja, é um problema de saúde pública, essa questão da inadequação da vitamina D no período da gestação. Pode passar. A pergunta que se faz é quais seriam as consequências dessa inadequação de cálcio e vitamina D na gestação. Senhores, há uma série de dados na literatura, grande parte deles de estudos observacionais, demonstrando associações entre baixos níveis de ingesta de cálcio e vitamina D e desfechos, tanto materno quanto fetais. Alguns, do ponto de vista materno, são bastante conhecidos nossos, como a maior ocorrência nesses pacientes com inadequação nutricional de cálcio e vitamina D, de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, de prematuridade. Outros que são mais recentes, como a falha de implantação, intolerância imunológica, taxas mais altas de cesariana ou perdas gestacionais. Quando nós pensamos do ponto de vista fetal, pode clicar para mim, fazendo favor? Sim. Há também consequências importantes, como deprivação nutricional, restrição de crescimento, raquitismo congênito e, mais recentemente, há associações de maior predisposição em períodos futuros desse recém-nascido à esclerose múltipla, autismo, asma e pneumopatias. Pode passar? Mas a pergunta que se faz é se há uma associação entre baixos níveis e desfechos negativos materno-fetais, até que ponto a suplementação é capaz de evitar esses desfechos? Há várias evidências nesse sentido, mas eu trouxe para os senhores a revisão sistemática mais recente, talvez a mais confiável, mais robusta, mais acurada, que é a da Cochrane Library, que foi publicada em 2009, envolvendo cerca de 30 ensaios clínicos, mais de 7.000 gestantes, e para apresentar um sumário de qual é o efeito da suplementação de cálcio e vitamina D nesses desfechos materno-fetais. Pode passar, Mônica? Do ponto de vista de suplementação de vitamina D, os estudos mostraram, pode passar, por favor,
uma redução, pode passar, de 52% de pré-eclâmpsia, 49% de diabetes gestacional, 32% de sangramento importante no pós-parto e 45% de redução do risco de baixo peso. Quando nós pensamos, por outro lado, na associação de vitamina D e cálcio, o benefício da pré-eclâmpsia continua ainda, pode passar, uma redução significativa, estatisticamente significativa de 50%. Os outros benefícios não atingiram a significância estatística, mas há um aumento de 52% no risco de parto pré-termo, o que nos faz pensar que talvez para aquelas gestantes com alto risco de parto prematuro, essa combinação precisa de ser revista. Pode passar? Por favor. Como nós deveríamos, então, suplementar cálcio e vitamina D na gestação? Fazendo uma compilação da orientação das 3 principais sociedades de ginecologia, a Febrasgo, do Reino Unido e lá nos Estados Unidos, a COG, nós temos como definição básica que todas as gestantes deveriam receber suplementação entre 600 até 2.000 unidades por dia de vitamina D, dependendo da faixa etária dessas pacientes. E obter entre 1.000 e 1.300 miligramas de cálcio por dia, seja da dieta ou complementando com a suplementação. Pode passar, por favor? Com relação especificamente à vitamina D, não há orientação para screening universal em nenhuma das sociedades, mas certamente naqueles pacientes de alto risco para deficiência de vitamina D, como pacientes obesas, afrodescendentes, que usem medicações que aumentem o metabolismo hepático da vitamina D, ou que já tenham deficiência prévia, a dosagem é importante. E isso pode categorizar as nossas pacientes em 3 grupos: insuficiente, insuficiente ou deficiente. Pode passar. Para as pacientes suficientes, nós continuamos com as recomendações básicas, entre 6.000 e 2.000 unidades. Para aquelas pacientes que têm insuficiência, 2.000 unidades ao longo de toda a gestação. E nas pacientes deficientes, em torno de 4.000 a 7.000 unidades por dia por 8 semanas. Pode passar. Depois dessas 8 semanas, nós dosamos novamente a vitamina D. E se a paciente é suficiente, ela volta para as recomendações habituais, assim como se ela agora é insuficiente, ela mantém as 2.000 unidades por dia, mas se ela permanece ainda deficiente, com níveis menores do que 20, 4.000 unidades por dia vão ser seguros para ser usados até o término da gestação. Pode passar? Muito bem, senhores, mas quais são os fundamentos da osteoporose relacionada à gestação, aquela que acontece durante a gravidez e após o parto? Pode passar? É fundamental, nós sabemos que basicamente há 2 formas clínicas. Eu trouxe 2 casos para ilustrar isso. O primeiro caso é de uma mulher de 28 anos que comparece ao consultório 3 semanas após o nascimento do primeiro filho, com uma história de dor aguda nas costas que se iniciou 1 semana depois do parto. Essa paciente realizou uma ressonância magnética, por favor, pode passar, que demonstra, isso aqui uma ponderação de T1, mostra redução da altura dos corpos vertebrais de T12 a L4 com edema realçado, ou seja, mostrando múltiplas fraturas vertebrais lombares agudas. Essa paciente, nela foi realizada uma densitometria e o Z-score é fundamental nessas mulheres na pré-menopausa, antes dos 50 anos, nós utilizarmos o Z-score como referência, de menos 2,9 entre L1 e L4, menos 1,7 no colo e menos 2,1. A investigação laboratorial abrangente dessa paciente não revelou nenhuma causa secundária. Essa é uma forma clínica comum. Nós temos uma segunda forma. Pode passar, Mônica, por gentileza. Essa é uma paciente caucasiana de 34 anos que apresenta no 3º trimestre da gravidez dor bilateral no quadril progressivamente grave. Isso impediu essa paciente praticamente de caminhar, sem histórico de trauma ou de doença antecedente. A ressonância magnética também pode passar, por favor. Demonstrou um edema significativo em ambas as cabeças femorais, um edema medular importante, com um T-score, com um Z-score bastante baixo, principalmente no fêmur, menos 3 no fêmur total, com um comprometimento muito menor na coluna, menos 2,3. E, mais uma vez, a investigação foi completamente normal. Pode passar? Muito bem, senhores. Então, basicamente, qual é a mensagem aqui? Nós temos 2 formas clínicas mais comuns da osteoporose relacionada à gestação. A osteoporose vertebral da gravidez e aquela que nós chamamos de osteoporose transitória do quadril. Em termos de efeitos, pode passar.
Nós temos claramente uma perda de densidade, uma perda da DMO, em especial no esqueleto axial, quando nós pensamos na osteoporose vertebral, que pode levar a fraturas, às vezes múltiplas fraturas, enquanto que na osteoporose transitória há um comprometimento fundamentalmente do fêmur, apesar de outros sítios também poderem ser acometidos. Pode passar? O início desses eventos, geralmente, para a osteoporose vertebral, são dentro dos primeiros meses depois do pós-parto e, caracteristicamente, senhores, geralmente acomete primíparas, as primeiras gestações. E, de uma forma geral, pelo menos o que a literatura sugere, é que a taxa de recorrência dessa osteoporose vertebral nas gestações seguintes é muito pequena, o que é bastante diferente da osteoporose transitória, que vai acontecer geralmente durante a gestação, mas pode acontecer em outros momentos e pode recorrer nessa mulher, não apenas na gestação, mas fora dela também. Pode passar. Em termos de sintomas, os quadros dolorosos, dor nas costas, perda de altura pelas fraturas, é o que caracteriza a osteoporose vertebral da gravidez, enquanto que as dores no quadril são bastante características, às vezes bastante importantes, na osteoporose transitória. Em termos de etiologia, pode passar. Há uma série de discussões de qual seria o motivo real para isso, além do próprio estresse biomecânico da gestação, metabólico que a gestação produz, mas certamente a produção talvez de interleucinas, os níveis elevados do peptídeo relacionado à proteína, em ambas as situações, possa ser parte dessa etiologia, mas que ainda há bastante discussão com relação a isso. Pode passar? Em termos da qual investigação que eu e você devemos proceder nesses pacientes? Pode passar. Há coisas fundamentais, a antropometria é fundamental, você medir e monitorar a altura, peso e IMC desses pacientes, pode passar. Uma avaliação nutricional é crítica, qual a ingesta de cálcio, quais os níveis de vitamina D que essa paciente permanece, se há outras deficiências nutricionais, pode passar. Os exames de imagem são críticos, a densitometria, utilizando o Z-score, raio-x da coluna ou de ambos os fêmurs, dependendo da apresentação clínica. A ressonância magnética é crítica para diagnóstico, tanto da condição quanto diagnóstico diferencial, pode passar. Exames de hematologia também são fundamentais, hemograma, VHS, eletroforese sérica e urinária de proteínas, pode passar. A bioquímica completa do metabolismo ósseo é crítico, cálcio, fosfatase alcalina, 25-hidrox, em algumas situações anticorpos antiglutaminados para afastar a possibilidade de doença celíaca nesses pacientes, pode passar. Dosagens hormonais são importantes para a procura, como todos os outros, de causas secundárias, pode passar. Dosagens urinárias de cálcio, fósforo, cortisol livre também são importantes, pode passar. E para casos especiais, onde o diagnóstico não esteja muito claro, pode-se pensar na biópsia óssea e até mesmo na avaliação genética. Pode passar, por favor. Em termos de tratamento, senhores, há medidas que devem ser feitas em todas as pacientes. Nós devemos otimizar a ingesta de cálcio e vitamina D, 1.000 a 1.300 miligramas de cálcio para esses pacientes, níveis de vitamina D acima de 30 nanogramas, uma mobilização precoce para evitar o confinamento no leito, evitar atividades que possam induzir a dor e queda. E um ponto fundamental, se houve casos de fratura na gravidez, nós devemos evitar. Se as fraturas foram durante o puerpério, nós devemos suspender a lactação. A diminuição da produção do peptídeo relacionado ao PTH é crítica para diminuir a reabsorção óssea e, consequentemente, uma melhor evolução. Além de analgesia generosa nesses pacientes. Pode passar? Mas em termos de tratamento farmacológico, a primeira mensagem, senhores, é que pode não ser necessário. Lembram daquele slide da recuperação significativa que nós temos após o desmame nessas mulheres? Ganhos de 10%, 20% de massa óssea nos primeiros 6, 12 meses. Então, de uma maneira geral, a não ser que os senhores tenham quadros extremamente importantes, múltiplas fraturas, dor intratável, paciente com um Z-score muito baixo, pode ser possível apenas observar que grande parte desses pacientes deve recuperar a densidade mineral óssea. Naquelas situações onde isso não é possível, reposição estrogênica pode ser feita quando há nitidamente um hipogonadismo. Os cérmines devem ser evitados, eles competem com o estrogênio e levam à perda de massa óssea. Bisfosfonatos e denosumab não são indicados no período da gestação. Podem trazer problemas, mas podem ser utilizados no puerpério de forma importante.
calcitonina também, em especial naquelas pacientes com dor, quadro doloroso pelas fraturas vertebrais, e há uma série de relatos de casos, de séries de casos usando a teriparatida com boa resposta. Nós temos que individualizar exatamente a evolução para poder utilizar isso. Basicamente é o que nós queríamos apresentar. Eu agradeço a paciência de vocês e os problemas, em especial com os problemas relacionados à transmissão, e me coloco à disposição depois para nós podermos complementar. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Ben-Hur. Bom, novamente pedimos desculpas à audiência por tema os problemas de som. Agora vamos estar vai apresentar a doutora Adriana Orsesi, que é médica ginecologista da divisão da ginecologia da CAISM Unicamp, é professora de pós-graduação do Departamento de Tocoginecologia da Unicamp, é presidente da Comissão Especializada em Osteoporose da FEBRASCO, é membro do Regional Advisory Board da América Latina da IOF. Doutora Adriana, vou dar vou compartilhar, dar a tela para você. Acho que agora... Isso, já recebi aqui, Mônica, já pus para compartilhar. Tá. Já estamos vendo sua tela. Não estou conseguindo entrar aqui, espera um pouquinho. Eu não estou vendo minha tela, Mônica. Sim. Mas... Aí. Podemos começar, então, né? Aí está. Agora sim. Tá ótimo. Olha, inicialmente eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje, para falar de um assunto tão importante e que vai de encontro a muitas dificuldades que o ginecologista encontra no seu dia a dia para o manejo da osteoporose em mulheres jovens. Gostaria de agradecer tanto a International Osteoporosis Foundation, como também a você, Mônica, que foi fundamental aqui na organização de tudo, e agradecer o Ben-Hur, a presença, essa sua aula, Ben-Hur, como sempre, brilhante e tão elucidativa. Então, nós vamos começando a falar o que sempre quase a gente fala quando está falando para a ginecologista a respeito da osteoporose, e que é um consenso mundial, que a osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas, que muitas vezes começou aqui, na infância. Aliás, como o Ben-Hur mostrou, até mesmo na vida fetal, com o que você faz de nutrição materna, inclusive de cálcio e vitamina D. Então, por isso que o ginecologista assume frente à mulher uma importância muito grande, porque nós temos o acompanhamento dessa paciente ao longo da sua vida. Muito que a gente fizer para a paciente na adolescência, na idade jovem, em termos de proteção óssea, na gravidez e na lactação, vai refletir aqui, para a gente mudar esse cenário quando essa mulher estiver passando pelo seu climatério e, posteriormente, na sua vida após os 60 anos de idade. Então, nós temos diversas oportunidades. Isso porque, dentro de todo o mecanismo envolvido na saúde óssea, o estrogênio ele tem um papel fundamental, principalmente agindo a nível celular, tanto nos osteócitos, para diminuir a apoptose e assim diminuir a ativação da remodelação óssea, nos osteoblastos, também de forma a produzir, a diminuir a apoptose, o estresse oxidativo e fazer a manutenção óssea, e agir no osteoclasto de forma contrária, aumentando a apoptose, a morte celular, e dessa forma
diminuir a reabsorção. Então, enquanto existir o estrogênio, há um balanço positivo em relação à massa óssea. Da mesma forma também que o androgênio, através da sua ação no osteócito, ou também através da massa e da força muscular, vai ter um efeito mecânico na preservação da massa óssea. E a gente sabe, quando existe estados de hipogonadismo, ou de uma oforectomia precoce, ou mesmo de uma insuficiência ovariana precoce, a mulher também perde mais de 50% da sua fonte de androgênio, e não só do estrogênio, mostrando a grande importância que nós temos em relação à saúde óssea. Isso a gente vê claramente quando se vê as estatísticas da epidemiologia da osteoporose. No mundo tem mais de 200 milhões de mulheres acometidas, e a proporção entre homens e mulheres, a gente vê que a cada 3 mulheres, uma é afetada pela osteoporose, ao passo que o homem, 1 a cada 5 homens, mostrando esse papel tão importante do estrogênio. Com isso, é importante a gente conhecer a curva ontológica do ganho de cálcio, como o Ben-Hur muito bem falou da gestação, mas também a evolução do esqueleto. O pico de massa óssea, o máximo que a mulher vai atingir ao longo da sua vida, ocorre principalmente entre a infância e a adolescência, principalmente na adolescência. Dos 18 aos 20 anos, a mulher vai adquirir quase 90% de toda a massa óssea que ela vai ter ao longo da vida. E 100% dessa massa óssea vai ser atingida até os 25 anos. E isso é fundamental para que ela atinja o máximo do seu potencial genético, para que, após o período aqui de climatério ou senilidade, ela passe a ter a sua perda de um valor alto. Muito do que eu vou falar hoje age aqui, nesse pique na manutenção da massa óssea. Ou seja, se a paciente não chega a atingir seu potencial genético, quando ela estiver ao redor dos 50 anos, que vai iniciar a perda, ela vai iniciar a perda de uma massa óssea já deficiente. Tanto que um dos fatores muito importantes para a proteção contra a osteoporose durante o climatério e a senilidade é a massa óssea que ela ganhou neste período. Por isso, mais uma vez, o nosso papel é importante. Aqui são as fases da vida, do ciclo biológico da mulher. Eu não vou falar da infância, porque isso é mais na esfera da pediatria, e a minha fala de hoje é em relação à adolescência e o menáquimo. O Ben-Hur muito bem falou de gestação e lactação, e a menopausa e a senilidade serão abordadas na nossa 4ª sessão do Meet of Experts, que o professor César Eduardo Fernandes vai falar a respeito dessa fase da vida. Então, começando na adolescência, qual é o objetivo principal? É atingir o pico de massa óssea, principalmente quando começa a maturação sexual, o aparecimento dos caracteres sexuais secundários e o estirão do crescimento, quando ela vai atingir ali os 18% da sua altura e a taxa final de mineralização. Quase 50% da mineralização óssea vai se dar no período da adolescência. Isso envolve vários fatores, não é apenas fatores genéticos e hormonais. Vai ter grande influência a nutrição, que a gente vê muito isso na prática. A criança toma leite, quando começa ali a adolescência, eles param de tomar leite, e é um período que a necessidade de cálcio passa a ser 30% maior, é 1,3 gramas ao dia. E é nessa fase que o adolescente acaba sendo carente. A atividade física é fundamental, cada vez mais a gente vê o adolescente em frente ao computador e pouca atividade física ou exposição solar. Algumas doenças que ocorrem durante esse período, a genética, hábitos de vida, que eu cito o sedentarismo, a gestação e a lactação no período da adolescência, que pode sim atingir o pico de massa óssea final, os hormônios e, é claro, a questão de gênero, que as meninas são mais afetadas, principalmente por essa fase cíclica da produção estrogênica. E o que condições, então, limitam o pico de massa óssea e predispõem, ou pode até predispor a uma perda acelerada da massa óssea?
a puberdade tardia, então aquele período que ela estaria passando pelo estirão e tudo, ela não tem estrogênio para mineralização óssea. Aquelas meninas que começam a puberdade após os 16 anos de idade, as dietas restritivas de cálcio e proteína, os distúrbios alimentares, aqui eu entro naquela questão da anorexia, que muitas vezes passa imperceptível, até mesmo na família, o hábito de começar o tabagismo nesse período, e a amenorreia hipotalâmica, como a gente sabe, a amenorreia por disfunção hipotalâmica é a causa mais frequente da amenorreia. Os distúrbios hormonais, eu lembro aqui a síndrome de Turner, as disgenesias gonadais, a deficiência do hormônio de crescimento, a osteoporose idiopática juvenil e o diabetes tipo 1. E doenças adquiridas, principalmente as doenças autoimunes, que requerem o uso dos glicocorticoides a longo prazo, e as neoplasias, principalmente as neoplasias ou da infância ou da adolescência, que muitas vezes o tratamento acaba levando a um hipogonadismo e ação direta também dos quimioterápicos na massa óssea. Isso é importante a gente ter em mente, porque muitas vezes essas meninas chegam para o ginecologista, às vezes muito tarde. Eu vou aqui apresentar um caso clínico de forma muito rápida. Esse é um caso da Unicamp, uma moça de 21 anos que chegou ao serviço de ginecologia endócrina com uma amenorreia primária. E ela tinha uma história de ter tratado uma leucemia mieloide crônica com quimioterapia e transplante de medula aos 14 anos. Então, ela não chegou a menstruar. Quando ela chegou no ambulatório, ela já estava 7 anos pós-tratamento em amenorreia durante todo esse período, e ela nunca foi avaliada quanto à sua massa óssea e não recebeu nenhum tratamento. Esse daqui é o resultado da densidade mineral óssea, que é no ano de 2002, olha a coluna onde estava. Então, se a gente pegar aqui a média de L1, L4, ela tinha menos 3,7 desvios padrões. Depois eu vou falar como a gente faz o diagnóstico, mas isso daqui claramente ela tinha uma baixa massa óssea, e aqui se a gente avalia o fêmur, ela tinha no eixo inteiro uma massa óssea de menos 2,2, que segundo os critérios que nós vamos discutir daqui um pouquinho mais tarde, durante essa exposição, ela tinha uma baixa massa óssea também. Essa paciente ela foi tratada com recomendações de cálcio, vitamina D, tanto dietéticas como a suplementação, o estímulo à atividade física, e na época foi iniciado o valerato de estradiol, 2 mg, e acetadiciproterona, 1 mg, durante 1 ano de tratamento. Em seguida, esse tratamento foi mudado para estrogênios conjugados, 1,25, e medroxiprogesterona, que ela usou por 2 anos. E depois de 2006 até agora, ela recebeu uma pílula com etinistradiol 30 microgramas e levonorgestrel, em ciclo contínuo, sem pausa, porque, como a gente sabe, ela tem a deficiência ovariana secundária ao tratamento quimioterápico que ela fez no período da adolescência. Então, ela não tem motivo para fazer essa pausa, porque essa pausa ela ficaria em estado de hipoestrogenismo. No acompanhamento dela, essa é a última densitometria dela, de 2018, olha a recuperação que ela teve da massa óssea. Tanto que quando a gente vê aqui coluna total, pela faixa etária, uma mulher abaixo dos 40 anos, então a gente vê aqui, olha, a Z-score, ela está acima de menos 2. A mesma coisa acontecendo aqui, a recuperação do osso cortical. Ou seja, a terapia que foi feita de hormonal nesta paciente com amenorreia primária, secundária a um tratamento oncológico, foi determinante para proteger esse esqueleto e evitar a fratura. Então, são coisas que isso sempre tem que ser pensado. Em relação ao menacne, quais são os fatores durante a vida reprodutiva que pode alterar a massa óssea? Alguns medicamentos, a contracepção ainda é controverso, mas a gente vai falar sobre isso, as morbidades associadas à perda óssea, gestação e lactação, que o Benhur já apresentou, as alterações nutricionais e algumas desordens hormonais.
eu vou falar de cada uma delas, só lembrando que mulheres que apresentam uma baixa massa óssea associada à fratura durante a vida reprodutiva, 90% delas podem ter uma causa secundária. Então, é sempre importante a gente estar alerta para pesquisar essas causas secundárias. Aqui é um caso clínico de uma paciente de 30 anos de idade, no Vigesta, com uma neoplasia de mama, que fez o tratamento primário do câncer de mama e como era uma paciente com receptor hormonal positivo, ela está em uso de GNRH e inibidor de aromatase, que agora, com as mudanças de protocolo, ao invés de usar 5 anos, muito provavelmente ela vai usar 10 anos. Então, uma das primeiras drogas que a gente tem que se preocupar é com o análogo do GNRH. Por quê? O uso contínuo leva a um declínio de massa óssea de 2 a 5% anualmente. E não só a massa óssea importa, mas o desfecho final. O risco de fratura, tanto de quadril e vertebral, aumenta de 20% a 50%, dependendo da idade e do tempo de exposição. Então, essa é uma paciente que, claro, não vai ficar sem o tratamento oncológico, mas que a gente tem que pensar em proteger a saúde óssea para que ela não tenha um problema durante a sua vida. Os inibidores de aromatase, também usados no tratamento do câncer, a taxa anual de perda óssea é 2,5% e aumenta em 30% o risco de fratura. Então, imagine aquela nossa paciente do caso clínico. Ela está usando um medicamento que, no mínimo, vai reduzir uns 7% anualmente. E lembrar que esses tratamentos são a longo prazo. Da mesma forma, os glicocorticoides. Pacientes que recebem um glicocorticoide levam uma perda de massa óssea importante, principalmente já começando a partir de 5 miligramas por mais de 3 meses, mas quando essa dose é supressora, mais de 20 miligramas, existe uma chance, um risco de fratura de 30% a 50% maior. Outra medicação muito importante para a gente lembrar são os inibidores de recaptação de serotonina, que levam também a uma diminuição da massa óssea e um risco de fratura, em algumas meta-análises mostrando um risco de até 1,7, dependente da dose e do tempo de tratamento. Então, são medicamentos que muitas vezes a gente usa na nossa prática diária. Além disso, como a gente avalia só lembrando da medicação aqui que eu acabei de falar em relação a um tratamento hormonal para o câncer de mama, as taxas de fratura. Lembra aqui também a falência ovariana durante o tratamento oncológico, ou mesmo aquelas mulheres, pela mutação do BRCA1 ou 2, que serão submetidas à oophorectomia e não vão poder, muitas vezes, fazer a terapia hormonal se ela já tiver o câncer de mama. Se não tiver, até a terapia hormonal nas pacientes oophorectomizadas e com mutação, pode ser pensado num tratamento para que ela não desenvolva, ao longo da vida, a fratura osteoporótica. E mais importante ainda, esse estudo é bem recente, é do ano passado, a associação que a osteoporose tem com a metástase óssea do câncer. Então, veja bem, uma mulher que tem uma osteoporose antes do tratamento do câncer não vai associar ao aumento do risco de metástase. Mas se ela tem uma osteoporose não tratada, ela aumenta em muito o risco da progressão da metástase óssea se ela ocorrer. Então, até mesmo a proteção, não só contra a fratura, mas como uma progressão de uma metástase óssea, que, como a gente sabe, é a metástase mais comum no câncer de mama, lembrando que o câncer de mama é o mais frequente que afeta as mulheres, não só no Brasil, mas no mundo todo, e que essas pacientes, 1/3 delas apresentam câncer de mama ainda no período de pré-menopausa, ou seja, muitas vezes enquanto ela teria o seu pico de massa óssea, ou então o período de estabilização da manutenção óssea. E mudando agora para os contraceptivos. Existe muita controvérsia a respeito da Depo-Provera ser utilizada por muito tempo
ou dependendo da faixa etária onde se inicia. Essa é uma revisão sistemática que incluiu 19 ensaios clínicos randomizados, tanto com pílulas injetáveis, implantes, DIU, o contraceptivo transdérmico e o anel vaginal. O grande problema desses ensaios clínicos é que nenhum deles foi desenvolvido para ter a fratura como o desfecho final. Mas o que se viu é que a Depo-Provera foi associada a uma diminuição da densidade mineral óssea. Ou seja, talvez afete, sim, a massa óssea usada por muito tempo, paciente muito jovem. Mas o quanto isso vai significar em risco do desfecho final da fratura é que a gente ainda não tem esse dado. O mais importante é a gente saber que todos os métodos, de modo geral, que envolvem o estrogênio, não tem efeito adverso nenhum negativo sobre a perda de massa óssea, muito pelo contrário. Tem um efeito positivo porque existe uma menor reabsorção óssea. E aqui alguns estudos mostraram claramente que a dose de 30 microgramas é superior à dose de 20 microgramas de etinoestradiol quando a gente pensa em proteger esse osso. E lembrar que também aqui o implante de ectomegestrel também mostrou uma maior densidade mineral óssea. Agora, o quanto isso vai afetar o risco final de fratura é que a gente ainda não tem esse conhecimento. Em relação a outras doenças, durante o menarquim, que pode afetar a massa óssea, o hipogonadismo, aqui eu chamo atenção para disforia de gênero, ou mesmo para incongruência de gênero, como agora é falado, muitos pacientes que vão ser submetidos à oforectomia e vão receber ou não um tratamento hormonal, ou mesmo cirurgia para designação de gênero, lembrar que é sempre bom avaliar a massa óssea e fazer esse segmento da massa óssea. Isso é importante para que a gente também pense na proteção do osso naquelas mulheres que vão fazer supressão de ovário devido a uma incongruência de gênero. As doenças crônicas de infância, a gente tem que lembrar, porque muitas vezes vai chegar para a gente, o ginecologista, quando elas estiverem na adolescência, algumas delas até com a amenorreia primária. As desordens nutricionais, que são muito comuns, principalmente pela perseguição da magreza excessiva e, no fim, acaba tendo grande deficiência dos nutrientes importantes para a saúde óssea. As doenças inflamatórias intestinais, também lembrar dessas doenças imunológicas, veja bem, que a incidência de fratura é 40% maior que a população geral e muitas vezes essas doenças são manifestadas durante a vida reprodutiva, a doença celíaca, o diabetes, principalmente tipo 1, que é o que mais associa ao risco, olha, de 6 a quase 7 vezes ao risco de fratura, doença, insuficiência renal, isso é para pacientes de maior idade, mas aqui eu lembro das pacientes jovens que estão sob diálise ou então que também vão ser submetidas ao transplante renal, e a artrite reumatoide, principalmente a juvenil. São todos os casos que a gente tem que se preocupar. Uma outra questão também, durante a vida reprodutiva, é o que se denomina a tríade da mulher atleta, que é definido segundo a Associação Colégio Americano de Medicina do Esporte como um déficit energético com impacto no eixo hipotálamo, hipófise e ovário, levando então a um hipogonadismo devido à alteração da pulsatilidade do GNRH e uma diminuição importante dos esteroides sexuais, inclusive com impacto na densidade mineral óssea. Lembrar que a irregularidade menstrual e a menorreia afetam a massa óssea de modo importante, quase 20% de redução. Como se trata, como se recupera essa massa óssea em paciente jovem com a tríade da mulher atleta? Independente aqui, olha, se a gente quer aumentar a formação óssea, restabelecer o ciclo e diminuição da reabsorção, o objetivo principal em todos esses eixos do tratamento, como linha de primeira escolha, é a recuperação nutricional.
muito interessante, quando a gente atende as pacientes, elas falam, mas eu acompanho com nutricionista, eu tomo muitos suplementos, eu tomo um pré-treino, um pós-treino, eu como bem, me alimento saudável. Mas o mais importante é fazer realmente o balanço nutricional, porque nem elas têm ideia de quanto elas gastam de energia nos treinos. E esse desbalanço, no fim, é que acaba acarretando uma consequência grave para a saúde óssea e nem sempre isso pode ser recuperado. O que existe de consenso para tratar essas pacientes é que, inicialmente, a gente faz a adequação dos nutrientes, do cálcio, da vitamina D, restabelece principalmente o aporte nutricional, o ganho de peso, que isso somente já é muito importante para restaurar a função ovariana. Se após esse período de 12 meses sem restabelecer ciclos ovarianos ovulatórios, aí sim a gente entra com a terapia farmacológica, lembrando que aqui, para restabelecer, né, a função menstrual, não sempre ovulatória, mas menstrual, e diminuir a reabsorção óssea, os tratamentos hormonais na paciente jovem. Aqui a gente lembra a contracepção oral combinada, que no fim acaba sendo a mais utilizada pela facilidade, pelo custo e principalmente pelo nível estrogênico sérico, que é o mais semelhante à mulher em idade reprodutiva, e algumas terapias ainda em pesquisa, que seria a metroleptina, que seria um análogo sintético da leptina. É desta forma, então, que deve ser conduzido esses casos. E como a gente faz o diagnóstico de uma osteoporose numa mulher na pré-menopausa? O mais importante é a presença de fratura combinada com uma baixa massa óssea. O diagnóstico mais correto realmente é a presença de fratura e não apenas pela densitometria óssea. O objetivo principal, como eu falei, 90% tem uma causa secundária. É descobrir essa causa secundária e fazer o tratamento específico. Sempre pesquisar a história de fratura de baixo impacto. O que seria isso? Uma fratura por fragilidade, ou seja, a queda da própria altura, excluir a osteomalácia e as fraturas patológicas, principalmente naquelas pacientes oncológicas. E como deve ser analisado a densitometria óssea? Até 20 anos de idade, através do Z-score, quando esse Z-score é menor que -2. A gente não usa aqui os critérios da OMS. Isso é um pouquinho diferente de acordo com os critérios da Fundação Internacional de Osteoporose, que eles consideram que aqui sim a gente deve usar os parâmetros da OMS. Mas lembrando que abaixo de 20 anos, pacientes que não estejam em pós-menopausa, quer através de uma oforectomia ou mesmo secundária, algum tratamento oncológico, o mais correto seria o Z-score, abaixo de -2 na presença de fratura. Considerar sempre o que o Benhur já apresentou, se ela teve uma gravidez ou uma lactação recente, porque ela ainda está naquele período de recuperação da massa óssea. E a indicação, quando a gente indica a densitometria óssea para uma paciente jovem? Aquelas na pré-menopausa com fraturas, ou então com aquelas causas que eu já mostrei, de causas durante a adolescência, ou de medicações que levem a perda de massa óssea importante, ou então naqueles pacientes com incongruência de gênero que vai ser submetida a oforectomia. Ou então a uma terapia de supressão ovariana através do GNRH. A avaliação laboratorial é extremamente simples, o Benhur já falou, não difere da avaliação que a gente faz na mulher ali no período de lactação e de gravidez, que é o hemograma, avaliar a função renal, o cálcio, a vitamina D, o paratormônio, as transaminases para excluir doenças hepáticas, a avaliação hormonal do FSH, do TSH, estradiol e prolactina, fazer o rastreamento da doença celíaca, encaminhar para um gastroenterologista para fazer a investigação, avaliar a calciúria de 24 horas e correlacionar com a taxa da creatinina, e também, em alguns casos, em suspeito de outras doenças,
que possa ser de origem também oncológica, a eletroforese de proteínas. E, em alguns raros casos, os marcadores ósseos, mas para a gente acompanhar a aderência ao tratamento. De modo geral, o tratamento, o objetivo principal seriam fazer intervenções apropriadas à idade para que a gente restabeleça a qualidade óssea de forma intacta e para prevenir as futuras perdas. Então, o tratamento deve ser instituído assim que se faz o diagnóstico mais precoce possível, que quanto mais cedo, menos impacto negativo vai ter na saúde óssea. Isso é feito através da adequação do cálcio e da vitamina D, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso na terceira sessão do Meet of the Experts. Lembrar dos exercícios da mesma forma, não perca a terceira sessão. A Mônica dá uma aula excelente a respeito de exercícios, modificação do estilo de vida, principalmente adolescente, lembrar aqui do tabagismo e medicamento. Muitas das vezes, o tratamento de primeira escolha vai ser, sim, o tratamento hormonal, e aqui eu lembro a grande importância das pílulas combinadas com estrogênio e progestogênio. Em alguns casos, os moduladores seletivos de receptor de estrógeno, o bifosfonato, denosumab e teriparatida. Como a gente escolhe nesse arsenal de tratamentos? Sempre lembrar aqui os prós. Todos vão proteger contra a fratura vertebral e não vertebral, com exceção do haloxifeno. Então, isso é importante quando a gente vai escolher, sempre baseado na efetividade, no risco e também, aqui muito importante, no custo e as considerações. Então, paciente com hipogonadismo, sintomática, o tratamento hormonal acaba sendo melhor porque também melhora as ondas de calor, a atrofia genital, ou seja, tem outros benefícios além do esqueleto. Os TSECs, que são os moduladores seletivos associados com o estrogênio conjugado, nós não temos no Brasil. O haloxifeno não tem efeito benéfico nenhum para os sintomas vasomotores, mas é muito interessante naquelas mulheres de alto risco para o câncer de mama. Então, as mulheres com mutação do BRCA1 e 2, que foram submetidas à oophorectomia e de alguma forma não vão poder usar o estrogênio, é uma boa opção. Os bifosfonatos, a gente tem uma grande preocupação se essas mulheres vêm engravidar futuramente, porque ele tem um efeito de impregnação no tecido ósseo e a gente não sabe o quanto disso vai ser importante ou vai causar algum dano na vida fetal intrauterina. Então, nas mulheres em que a gente tem uma possibilidade de gravidez, não seria a primeira escolha. O denosumab, ele é uma boa opção, mas é uma segunda linha de tratamento caso todos os outros tenham falhado. E só lembrando que na bula do denosumab não está aprovado para as mulheres na pré-menopausa, só nas mulheres na pós-menopausa. Então, isso se aplica para aquelas mulheres que tiveram a sua menopausa em idade muito jovem. Então, considerar o denosumab e a teriparatida, o análogo do PTH, também é importante, principalmente naquelas pacientes com alto risco de fratura, por ser até o momento a única droga anabólica que nós temos. E lembrar que a terapia hormonal, quando instituída para essas mulheres jovens, a gente tem que adaptar a dose, não é a dose que a gente usa para menopausa, geralmente é o dobro da dose, porque a gente tem que ter o objetivo de manter o nível estrogênico semelhante à idade reprodutiva. A duração é por longo período, também isso daqui não reflete o que a gente usa na pós-menopausa em relação à terapia hormonal. O regime é contínuo naquelas pacientes que a opção for usar o contraceptivo oral combinado para proteção da massa óssea, não deve ser dadas pausas, devem ser dados de forma contínua. A via de administração e, é claro, sempre individualizar cada paciente de acordo com o seu perfil de risco e benefício. E lembrar também, é claro, o custo. Em relação à terapia hormonal na insuficiência ovariana
primária ou prematura, lembrar que para o osso, quando a gente pensa na saúde óssea, essa dose deve ser feita muito maior do que a gente usa para a mulher na pós-menopausa. Então, se a gente pensa em estradiol, de 2 a 4 miligramas, no estrogênio conjugado, 1,25, no transdérmico, 100 microgramas, e quando a gente pensa no estradiol, aqui está como 10 microgramas, mas a gente não tem pílula de 10 microgramas, então pensar sempre em dose maior, lembrando que a dose no osso é bem positivamente relacionada. Quanto maior a dose, uma pílula de 30 microgramas, em termos de saúde óssea, vai ser melhor do que uma dose de 20 ou de 15 microgramas. Lembrar dos contraceptivos, eles são os mais potentes, em alguns casos que a gente precise de contracepção, que tem função ovariana, lembrar também, né, desses benefícios adicionais, além de todos os outros que a pílula também já tem documentado na literatura e que nós ginecologistas conhecemos tão bem. E lembrar que a terapia tem que ser a longo prazo. Atenção especial naquelas pacientes com câncer de mama, com tratamento com GNRH mais inibidores de aromatase, que essas pacientes, elas devem sim ser consideradas de risco, e quando elas têm um T-score, 2 desses seguintes fatores, um T-score menor que 1,5, índice de massa corporal abaixo de 20, história familiar de fratura de fêmur, de quadril após 50 anos, pai ou mãe com fratura de fêmur, uso de glicocorticoide por mais de 6 meses e se elas fumam. Nesse caso, realizando a densitometria óssea, se elas tiverem um T-score maior que -2 e sem nenhum fator de risco adicional, apenas o cálcio, a vitamina D, monitorar os fatores de risco e repetir a densitometria a cada 1 ou 2 anos para avaliar a necessidade ou não de introduzir algum tratamento. Agora, nessas pacientes, se elas já tiverem um T-score menor que -2, é importante que, além do cálcio, da vitamina D e exercícios, elas receberem a terapia antirreabsortiva, aqui, ou denosumab, os bifosfonatos, aqui eu lembro os via oral, e também os endovenosos, eles têm um efeito positivo quando são usados em alta dose, para também fazer a prevenção da metástase óssea. E monitorar a cada 2 anos, e principalmente checar a adesão, que a gente sabe que a terapia para a osteoporose, muitas vezes, a adesão está comprometida. Lembrar sempre da suplementação do cálcio, da vitamina D, isso é fundamental. E nas pacientes que forem usar os bifosfonatos em alta dose por muito tempo, avaliar os fatores de risco para osteonecrose de mandíbula, para a fratura atípica de fêmur e também para a insuficiência renal, porque um clearance menor que 30 contraindica o uso dos bifosfonatos. Para terminar, eu gostaria de falar que nós temos um material bastante importante aqui no que nós publicamos em 2018, que é o diagnóstico e tratamento da osteoporose. Aqui a gente aborda a pós-menopausa, mas tem muitos dos conceitos, a gente discute as pacientes com menopausa precoce, que entraram na menopausa através de algum tratamento específico. Lembrar o compêndio de osteoporose, agora de 2019, da IOF, e também do consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que aborda muito dos tratamentos que eu falei. E como conclusão final, lembrar que o diagnóstico mais correto da osteoporose numa mulher na pré-menopausa seria a presença de fratura com baixa massa óssea, ou seja, um Z-score menor que -2. Que ela geralmente é rara, está em 90% dos casos relacionados a uma causa secundária. Lembrar que quando existe a causa secundária, essa também deve ser tratada, e dos efeitos positivos do cálcio, da vitamina D, da atividade física e a indicação de um tratamento farmacológico, quando indicado, ele deve ser individualizado. Muito obrigada, eu acho que a gente, no fim, se estendeu,
e o tempo para perguntas, se ficar comprometido, vou ver com a Mônica como a gente pode viabilizar através de perguntas encaminhadas para a regional da IOF. E acho que tanto eu como o Benhur estaremos bastante disponíveis para responder a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Adriana. Acho que nós estamos muito passados do tempo, mas eu gostaria talvez de fazer alguma pergunta. Eu posso dar a palavra à doutora Marice Lime, que tem a... Doutora Marice, eu estou tratando de... Não, a ver. Não posso, está em silêncio, não posso dar microfone a ele. Nós podemos ler uma pergunta para cada um? Vocês estão de acordo? Sim, por mim tudo bem. Só porque acho que é muito... que nós passamos o tempo, mas acho que seria bom, ao menos, porque hay bastantes perguntas. Mônica, o que você achar melhor? Se achar que está muito passado do tempo, você compartilhar algum e-mail da regional, da IOF, para que essas perguntas sejam dirigidas e a gente responder individualmente? Sim, melhor. Sim, eu vou colocar, vou enviar o e-mail da IOF para todos no chat e vocês vão poder enviar as perguntas para nós. E nós vamos enviar para vocês, tá bom? Tá ótimo. Por mim, tudo bem. Por você, Benhur? Também não, estou de acordo. Então, eu já enviei para eles. Bom, muito obrigado a todos. Desculpa por os inconvenientes do som, mas acho que foi uma boa sessão. Muito obrigada novamente, Adriana, Benhur. Esperamos a todos na próxima sessão, no dia 25 de junho. Boas noites para todos. Até logo. Adeus. Boa noite a todos e muito obrigada por nos prestigiar aqui nessa aula, que foi um prazer compartilhar, ainda mais com o Benhur e, como sempre, o brilhantismo dele. Agradeço o convite e o privilégio de estar participando desse evento. Boa noite a todos, queridos. Boa noite.